canção, será que o nosso coração não bate mais forte para adorá-lo, para bendizer o seu nome? Nós estamos aqui porque Ele é a razão de nós estarmos neste lugar. Ninguém veio aqui por conta de ver outra pessoa ou ouvir o pastor, não, é porque Ele está aqui. A Ele todo louvor, toda glória e toda adoração. Irmãos queridos, o mundo espiritual, ele trabalha freneticamente contra, em oposição à obra de Deus aqui na terra. Às vezes acontecem coisas que a gente nem sabe, né? Então hoje, por exemplo, nós estamos com um problema de transmissão pela internet. E nós estamos com pessoas esperando acontecer o culto. Mas eu pedi que todos gravassem para que a gente passasse pelo menos a gravação depois no rádio, lá no Brasil. Nós temos umas 4 ou 5 mil pessoas já que estão sempre acompanhando o nosso culto. Mas glória a Deus por tudo, porque sobre todas as coisas Ele é mais do que vencedor. Aleluias! Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Como dependemos dEle para tudo. Somos totalmente dependentes dEle. Pai querido e amado, é no doce e precioso nome de Jesus que nós entramos na Tua presença. E nós queremos Te dar graças por mais este momento de reunidos aqui, Senhor, prestar um culto de louvor e adoração. Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir de Ti. Quero Te pedir que nesta hora o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que o Teu Espírito ministre a cada vida que aqui está, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco poderosamente. Ó Deus, e eu Te peço também que o Senhor acenda uma chama poderosa do Teu Espírito em cada coração, e que ninguém saia da mesma maneira como entrou neste lugar. Seja assim, Pai, para o louvor da Tua glória, tão somente, em nome de Jesus. Irmãos queridos, eu quero começar aqui a introdução citando João capítulo 1, versículo 12. Nós precisamos compreender algumas coisas e eu queria chamar a sua atenção para isso. Hoje eu vou falar da última parte da mensagem que começamos no domingo passado sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, é o Salmo 23. E o título da mensagem é Meu Supremo Pastor. Preste atenção. E o texto de João, capítulo 1, versículo 12, eu acho que a maioria de vocês conhece até de cor, que diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aleluias! Por que eu estou começando com esse texto? Veja só, é interessante como as coisas acontecem. Quando alguém crê em Jesus, não é o fato de acreditarmos nele. O crer aqui, ele tem um significado muito mais abrangente de simplesmente acreditar. Porque crer também, até os demônios creem e estremecem. Mas o fato aqui que o crer fala de um relacionamento. É uma relação relacional que eu tenho com o Senhor. Então, quando eu creio nele, eu estabeleço essa relação com Ele. E ao estabelecer esta relação, irmãos, nós gozamos das bênçãos mais profundas de Deus. E veja como as coisas são. O texto está dizendo que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Se você procurar no Velho Testamento, esta expressão filhos de Deus dizia respeito aos anjos. Agora, quando chega no Novo Testamento, esta expressão diz respeito a todos aqueles que creem no Senhor, que se relacionam com Ele. Você já pensou no privilégio que você tem de ser chamado filho de Deus? Nem todos são filhos, nem todos. Todos nós somos criaturas. Mas quando recebemos a Jesus,
fomos feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Agora, quando nós fomos feitos filhos, então, a partir daí, nós estabelecemos um relacionamento com o Senhor. E Ele se torna o nosso pastor. Agora preste atenção, porque eu vou para o primeiro ponto da palavra de hoje, que é o pastor vigilante. Salmo 23, 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, um pastor deve ser persistente, paciente, vigilante e sábio. E é claro, eu estou falando aqui do elemento pastoril, ou seja, daquele pastor de ovelhas. E nós vamos pegar e fazer uma relação desse pastor que cuidava daqueles doces animais e vamos trazer uma aplicação para a nossa vida. Veja, por que o pastor deve ser persistente, paciente, vigilante e sábio? Porque as suas ovelhas, elas entram em apuros. E não é uma questão de se elas entram em apuros, mas quando elas entram em apuros. O pastor não cessa de cuidar das suas ovelhas, por mais cansativo que esse trabalho seja. Quando a ovelha cai, o pastor está com ela. Refrigera-me a alma significa literalmente, Ele me traz de volta. Mas você pode perguntar, do que Ele me traz de volta? Da queda. Pois uma ovelha pode cair. Irmãos, existem alguns perigos que as ovelhas enfrentam, que somente o pastor pode lidar. E um deles é se uma ovelha cair e virar de costas. Olha só, a ovelha deitada de costas, com os pés erguidos, ela lutará freneticamente durante muito tempo. Devido à sua constituição física, essa ovelha ela não consegue sair dessa posição sozinha. Não. A ovelha fica muito assustada e começa a se debater, a balir e a chorar. Assim ela se torna uma presa fácil e aberta aos ataques de predadores, de animais predadores. Quando isto acontece, a ovelha morre nesta posição, se não houver um pastor cuidando dela. Vai guardando tudo isso no seu coração e na sua mente. Se o tempo então estiver frio, nublado, uma ovelha pode sobreviver naquela posição agonizante por vários dias. Por vários dias. Ela vai lutar para recuperar o fôlego, mas não há nada que ela possa fazer a respeito da sua situação. Nada. Na verdade, ela precisa de um pastor para restaurar a sua vida. Agora note, nós temos um pastor atencioso que está sempre conosco, mesmo quando nós caímos. Aleluia! Nós temos um pastor que está sempre conosco. Ele sabe que nós teremos problemas, mas continua conosco mesmo assim. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, eu não me contenho. Alguns irmãos estão aí, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, minha gente. E é por isso que eu oro a Deus para pôr fogo no coração de cada um. Quando nós entendemos a obra de Deus na nossa vida, Ele sabe que nós teremos problemas, mas Ele continua conosco. Glória a Deus. Bem, o segundo ponto, hoje eu tenho alguns deles. É interessante nós notarmos, irmãos, que o pastor, ele está sempre presente. Veja só uma coisa, minhas anotações aqui estão me deixando aqui meio, só um minutinho, pronto. O pastor que restaura, vamos ver esse ponto. O pastor é aquele que restaura a sua ovelha. O Salmo 37, verso 24 diz:
Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Veja, irmãos, que coisa mais fantástica é isso. Quando um pastor restaura uma ovelha perdida, ou uma ovelha abatida, digo, a restauração pode não acontecer imediatamente. Não. Pode levar algum tempo para isso. Mas observe, primeiro o que ele faz? Primeiro ele massageia as pernas das ovelhas para estimular a circulação. Quando ele faz isso, ele acalma o medo das ovelhas, falando num tom tranquilizador. Em seguida, ele segura aquela ovelha até que o sangue comece a fluir nas pernas novamente e ela obtenha alguma estabilidade. Depois disso, a ovelha consegue ficar em pé por conta própria. Veja que coisa. E ela, ao ficar em pé, ela vai se juntar ao rebanho. Irmãos, esta é uma mensagem, é uma imagem que transmite uma mensagem tremenda do que Deus está disposto a fazer por cada um de nós. Você se vê como ovelha? Você se vê como uma ovelha? Deus está disposto a fazer esse mesmo trabalho conosco. Davi era um pastor de ovelha, e quando ele escreveu este salmo dirigido, inspirado pelo Espírito, e ele vivencia todas estas coisas quando ele se relaciona como pastor de ovelhas. E a gente vai aprendendo mais algumas coisas aqui. Se você, irmão, já provou uma queda, e se sentiu encurralado, lutando para se levantar, a promessa do Senhor é que Ele restaurará a sua alma. Aleluias. Ele irá restaurar a sua confiança, sua paz, sua força, sua alegria. Quem sabe você se sente abatido pela culpa. Irmãos, quanta gente, às vezes, fica abatido pela culpa. Se esse for o caso de alguém que me está ouvindo, o bom pastor tem uma palavra para o seu coração em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se alguém pode estar abatido, quem sabe pela dor, se a condição for essa, o bom pastor diz em 2 Coríntios 12,9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, Ele tem um cuidado especial das suas ovelhas. Quer você esteja abatido, quebrado pela culpa, ou oprimido pela dor, Deus o restaurará. Aleluias. Só há um remédio para a culpa ou para a dor: a graça do bom pastor. Aleluias. Número 3, irmãos, o pastor que busca. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 18, verso 12, ele diz: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? Agora observe o que vem a seguir. Um grande perigo para as ovelhas é ela se perder. Com frequência, as ovelhas seguem caminhando, comendo grama e seguindo o seu nariz. É isso que elas fazem. Não é preciso muito para uma ovelha se afastar, tentando ir atrás de mais comida. Na verdade, a única coisa que norteia a ovelha é a próxima folha verde. É isso. Ela, no entanto, irmãos, sabe, ou melhor,
a ovelha, ela gosta disso, ela quer isso, mas ela ignora que quando ela toma esse caminho, ela está simplesmente se afastando da área de segurança. Uma coisa interessante é que a ovelha perdida não possui o instinto de voltar para casa. Observe que a natureza nos ensina muitas coisas. Primeiro, uma vaca voltará para o celeiro. Um cavalo voltará para o estábulo. E um cachorro pode voltar para a sua casa. Mas as ovelhas não conseguem encontrar o caminho de volta para o rebanho. A principal característica de uma ovelha é que ela é totalmente dependente. Isso diz muito respeito a cada um de nós. Eu digo ao Senhor todos os dias: Senhor, eu estou assinando uma carta, uma declaração de total dependência de Ti. Eu não sou autossuficiente. A ovelha é totalmente dependente do pastor. E quando existe uma condição dessa, torna-se urgente devolver aquela ovelha ao rebanho. E como ela não tem o olfato apurado, ela pode comer ervas venenosas, beber água poluída ou enfrentar um inimigo natural. É função do pastor restaurar as ovelhas perdidas do rebanho. E aqui vai uma palavra para aqueles que são desigrejados, né? Se a ovelha não pode ficar distante do rebanho. A igreja precisa ficar junto. Quando Jesus disse: se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se desgarra e vai para longe, o que o pastor faz? Ele guarda aquelas 99 e vai atrás daquela desgarrada. E atrás de volta e a coloca de novo junto com o rebanho. Aleluias! Irmãos, um pastor, antes que pudesse dormir à noite, o que ele fazia? Ele contava as ovelhas e até mesmo as chamava pelo nome. Se uma delas estivesse faltando, ele segurava o rebanho e ia à procura daquela que estava perdida. O nosso Supremo Pastor não nos deixa vagar por aí como aquele que está perdido. Não. Ele está com seus olhos sobre nós. Glória a Deus por isso. Se você pertencer ao Senhor, saiba com certeza que Ele te localizará e te trará de volta a Ele. Aleluias. É isso que Ele faz. Irmãos, o quarto ponto é que o pastor nos conduz à justiça. E aí eu destaco a segunda parte do verso 3 do Salmo 23, que diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja, ovelhas têm visão pobre e podem ver apenas a uma distância reduzida. E segundo dizem os experts aí, é que essa é a razão pela qual elas vagam. No sentido espiritual, nossa visão também não é boa. Não é boa. Ainda que tenhamos a melhor visão do mundo, não podemos ver o amanhã. Não podemos ver o futuro. Assim sendo, como enfrentar o desconhecido? Davi sabia disso, mas descansava no Senhor quando afirmou: Ele o guia pelas veredas, Ele me guia pelas veredas da justiça. Literalmente, irmãos, o significado é esse: é que Deus me conduz no caminho certo. O caminho errado é o caminho do perigo, do desespero, da desilusão. Aqueles que seguem o Supremo Pastor, que não seguem o Supremo Pastor, é por esse caminho que trafegam. Aqueles que seguem o Supremo Pastor, esse não. Esse é guiado no caminho certo. Aleluias. Mas se um bom pastor, irmãos, estiver conduzindo as ovelhas,
elas estarão livres do caminho dos predadores e dos penhascos. Eu quero que vocês tenham em mente que nós estamos tratando de um tema onde a vida pastoril está muito presente. Então pense nos campos da Palestina, quando você vê alguma imagem, algum filme, como eram aqueles campos. Então havia penhascos, eram situações complicadas. Se uma ovelha estivesse por ali, ela podia cair ali e perderia até a vida. Mas ela enfrentava outros perigos, que eram dos animais predadores. Então veja, se o bom pastor está conduzindo as ovelhas, elas estarão livres do caminho dos predadores e dos penhascos. Isso acontece porque ele as leva para pastos verdejantes e águas tranquilas. Nosso Supremo Pastor nos guia por um caminho sem escuridão e sem decepção. Quando você tem um relacionamento com Ele, você não se decepciona. Aleluias. Também não há escuridão, porque Ele é aquele que ilumina todo o seu caminho. É Ele que te toma pela mão e te diz: não temas, porque eu sou contigo. É Ele, seu nosso pastor. Na vida prática, irmãos, ponha os olhos no pastor e peça a Ele sabedoria para tomar decisões sábias e guiar na sua caminhada. É melhor pedir a Deus para direcionar os seus caminhos do que para corrigir os seus erros. Ponha isso também no seu coração. Por outro lado, peça a Deus para proteger seus caminhos. Ele não faz isso apenas para o nosso bem-estar, mas Ele faz isso por amor do seu nome. Aleluias. Será que nós estamos conseguindo focar aqui a figura do pastor? Como ele trata com as ovelhas e como ele quer tratar com cada um de nós, quando nós o fazemos como nosso supremo pastor? Irmãos, quando estamos tomando decisões, podemos ter certeza que o Senhor permanecerá conosco. Qual é a decisão que você tem que tomar? Se Ele é o teu pastor, saiba, Ele está com você. Glória a Deus, glória a Deus. Ele nos erguerá, nos conduzirá com o propósito de glorificar o seu nome santo. E aí eu vou para o quinto ponto da mensagem, que é: o pastor está comigo. Veja, o versículo 4 do Salmo 23 nos afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. Minha gente, o medo é o sentimento que mais debilita uma pessoa. O medo penetra o coração, envenena o espírito e paralisa a alma. Alguém aqui já sentiu medo? E em determinadas condições, realmente, nós nos sentimos como aqueles que estão paralisados. Mas, veja, quando se fala sobre o medo, há algo que arrepia a muitos. Qual? O medo da morte. Alguém disse que tinha medo da morte por causa do desconhecido. Agora preste atenção nisso que vou dizer. Todos enfrentam a morte apenas uma vez e não sabem como passar por ela. Sem Deus, o homem teme a morte, mas com Deus, ele não precisa temer. Ele não expressava, Davi sabia que o vale era perigoso, era escuro, e quando escreveu o verso 4, penso que ele refletia sobre a morte. Acho que ele estava com um pensamento sobre isso, e o Espírito Santo o inspirou a falar agora, nesse tema.
ele não expressava dúvidas de que vai caminhar por esse vale. Mas, na verdade, ele vai um dia caminhar. Esse é o ponto com relação à morte. A morte é uma questão, não de si, mas de quando. Todos os anos, irmãos, o pastor conduzia as ovelhas dos lugares baixos para os lugares mais altos, para onde fosse mais fresco e melhor. E essa viagem podia levar tempo, mas o único caminho era através do vale. O único caminho era através do vale. O nome desse vale não é morte. Preste atenção nisso. É o vale da sombra da morte. Irmãos, você sabe o que é uma sombra? Uma sombra é uma imagem sem substância. E isto é muito significativo. Vou repetir para você. Uma sombra é uma imagem sem substância. E isto é muito significativo. Quem faz do Senhor o seu supremo pastor, não enfrenta a morte, mas enfrenta a sombra da morte. Percebe aonde quero chegar? Pensando sobre a morte, não é sem razão que Davi afirmou: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando vamos passar? Não sabemos, ninguém aqui sabe do dia de amanhã. Podemos ter a melhor visão do mundo, mas não podemos ver o futuro. Então nós não sabemos quando vamos, mas nós sabemos que Ele está conosco. Aleluias. Número 6, o pastor não te deixa sozinho. Agora veja que coisa incrível. Nos 3 primeiros versículos do Salmo 23, Davi fala sobre o pastor na terceira pessoa. Mas quando chega no verso 4, ele muda para a segunda pessoa e fala com o pastor: porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Davi sabia, irmãos, que ovelhas nunca passam pelos vales sozinhas, haja vista que o pastor está sempre com elas. Uma vez que o Senhor era o seu pastor, Davi não temia enfrentar coisa alguma, pois ele sabia que o supremo pastor estava com ele. Porque às vezes as pessoas têm medo nas coisas desta vida? Porque simplesmente se esquecem de que Deus fez uma promessa dizendo que Ele estaria com você para todo sempre. Eis que estou convosco todos os dias. Veja que coisa tremenda. Veja, nós estamos para atravessar o vale da sombra da morte, só não sabemos quando. Você conhece alguém aí que esteja vivo há mais de 200 anos? Ninguém sabe, né? Ninguém conhece. Por quê? A pessoa ele tem uma data de validade. Vamos dizer isso, né? Um belo dia pode chegar alguém e gritar um número aí, né? 5.357.813. Você fala: opa, é o meu. É o seu dia. Vamos embora? E aí? Porque tu estás comigo. Isso é algo fantástico. Ponha isso no seu coração. E mais uma vez, não há razão para ter medo. Hebreus 13, 5 e 6 afirma: seja a vossa vida sem avareza, contentai com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Aleluias. Convictos da presença do pastor, continuemos na nossa caminhada. Veja, irmãos, as ovelhas ficam mais seguras no vale com o pastor do que no topo da montanha sem ele. Elas se sentem mais seguras.
O cristão nunca morre sozinho. Nunca morre sozinho. E o pastor nunca levou o seu rebanho para onde ele já não esteve antes. Quando nós fazemos de Jesus o nosso supremo pastor, ele já enfrentou a morte. E nós simplesmente descansamos nele, porque ele está conosco, ele não nos deixa sozinhos. Glória a Deus, ele está conosco. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, a única coisa que pode nos tocar é a sombra. Reflita sobre isso, reflita. Número 7, irmãos, a proteção do pastor. O texto de Romanos 8, 31 nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu coloquei os olhos neste texto, eu fiz um link direto com o verso 4 do Salmo 23, que Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que que eu liguei esses dois textos? Vocês vão entender. No Oriente Médio, um pastor carregava apenas duas ferramentas: a vara e o cajado. A vara se tornou uma espécie de extensão do braço direito do pastor, enquanto ele guardava as ovelhas. Esta vara servia como instrumento para matar cobras e afugentar lobos. O pastor também tinha um cajado e em uma das extremidades era curvado, formando um gancho. Esse gancho, irmãos, era perfeito para alcançar o pescoço de uma ovelha. O cajado era usado para guiar esses doces animais, enquanto eles caminhavam por um caminho perigoso. O pastor pressionava suavemente o cajado para o lado de uma ovelha, ou ele servia para puxá-la de volta ao redil. Era isso. Se uma delas se escorregasse por uma ravina, por um barranco, o pastor usava o cajado para erguê-la e trazê-la de volta para o rebanho. Veja que coisa interessante. A vara guardava as ovelhas e o cajado as guiava. Um protegia e o outro as dirigia. Quando eu olho então para Paulo, que escreve Romanos 8, 31, eu posso fazer esse link, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso fala do cuidado que Deus tem com a vida daqueles que fazem do Senhor o seu supremo pastor. Aleluias! Glória a Deus! E eu digo, Ele é o seu pastor também? Eu pergunto isso. Bem, o número 8, o pastor está atento. Eu estou mostrando algumas características para você do pastor do Salmo 23. O versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos aprender algumas coisas mais nesta noite que vai abençoar muito o nosso coração. Neste versículo, a cena muda de um campo para uma festa, de uma trilha para uma mesa. Quando você lê esse texto, o que vem à sua mente? Eu acho que a maioria das pessoas que leem esse versículo, quando fala que o pastor prepara uma mesa na presença dos meus adversários, a gente já pensa logo numa mesa repleta, bem colocada, com toalhas, parece uma mesa de festa, de um banquete. Mas veja, nós podemos até pensar numa mesa de banquete, mas de fato isso não era uma mesa para uma ovelha. Preste atenção. O pastor, irmãos, procurava um campo de grama verde, onde as ovelhas pudessem se alimentar em paz. O pastor estava sempre atento, procurando esses campos para a ovelha. Ali o pastor preparava a mesa. O que as ovelhas comem? Grama verde. Ele preparava a mesa, apesar de todos os inimigos
naturais que ameaçavam as ovelhas. Não é à toa que Davi escreveu esse versículo quando ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Agora vamos ver do que se trata. Em muitas partes daquela região haviam pequenas cobras venenosas que viviam sob o solo. Elas muitas vezes podiam sair de seus buracos e picar uma ovelha. A picada dessas cobras, irmãos, embora não seja instantaneamente fatal, pode causar uma inflamação que acabará matando as ovelhas. O pastor, então, o que ele fazia? Ele inspecionava o local em busca de buracos de cobra e derramava óleo em volta do buraco. Por que ele fazia isso? Se as cobras tentassem sair, elas estavam, então, ao passar por elas não conseguiam passar, porque os seus corpos ficavam escorregadios, e elas não conseguiam sair daquele lugar. Percebe isso? Você já sabia? Alguém já tinha te falado sobre isso? Se as cobras tentassem sair, os seus corpos lisos não passariam pelo óleo escorregadio, e assim as ovelhas estariam protegidas. O pastor forneceu a elas o que elas nem sabiam que precisavam para que pudessem comer e deitar em paz. Então elas tinham ali a provisão da grama verde, sem se preocupar com ataques predadores de cobras e de outros bichos baixos. Percebe? Era a função do pastor preparar uma mesa para as ovelhas e antecipar as necessidades que surgissem. Agora, qual é a lição disso para cada um de nós, irmãos? A lição é que aprendemos é que o Supremo Pastor é tudo o que precisamos. Do que você precisa? Nós precisamos dele, tão somente dele. Aleluias! Glória a Deus por isso. Por outro lado, queridos, a existência de perigos próximos à mesa das ovelhas nos ensina uma outra lição sobre a vida cristã. Preste atenção nisso. Paz não é ausência de problemas. Paz é a presença de Jesus. Eu vou repetir de novo e você vai estar preparado para dar um amém aí? Paz, irmãos, não é a ausência de problemas. Paz é a presença de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz é a presença de Jesus. Irmãos, o ponto número 9, o pastor que protege. Estamos caminhando, o Salmo 23 tem 6 versículos, e nós estamos aqui falando do versículo 5. Então aqui no versículo, olha a frase: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos, o pior perigo para uma ovelha, o que você acha que poderia ser? Nós já temos visto tantos, podia ser ataques de predadores, podia ser tantas coisas, as cobras que pudessem picá-las, mas a presença do pastor as livrava de tudo isso. Mas olha que coisa interessante. O pior perigo para uma ovelha é uma mosca chamada mosca do nariz. Você já tinha ouvido falar nisso? Mosca do nariz. Para evitar esse mal que invadisse as ovelhas, o pastor, ele usava óleo e passava sobre a cabeça das ovelhas. Por isso que Davi afirma: unges a minha cabeça com óleo, porque ele se vê como uma ovelha. Mas esta mosca, ela quando ataca, ela põe ovos, e depois a larva, ela vai ficar ali, ela vai deixar aquela ovelha meio que maluca. Porque ela fica tão desesperada que ela pode sair correndo, tenta bater a sua cabeça até numa pedra, e ela não se consegue livrar da larva que a mosca colocou. E sem alívio,
a ovelha para de comer, perde peso e para de crescer. O pastor alivia a ovelha quando unge a cabeça dela com uma mistura de azeite e de enxofre para protegê-la da mosca. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo até onde nós queremos chegar ao destacar estas verdades do Salmo 23. Porque o pastor, o cuidado dele é tão grande, que ele ungia então a cabeça das ovelhas. E quando ele ungia, se houvesse alguma larva ali, essa larva morria na hora. E isso também afastava as outras moscas. As ovelhas não precisavam de uma arma para protegê-las, elas só precisavam de um pastor. Aleluias. Todos os dias o pastor examinava uma por uma das suas ovelhas para certificar-se de que não havia moscas, não havia feridas ou problemas. Agora observe que no versículo o pronome pessoal no singular, porque Davi não disse, unge as nossas cabeças. Ele disse, unge a minha cabeça. O pastor ama cada ovelha do rebanho e dá a cada uma exatamente o que é necessário para curar suas feridas e livrar sua dor. Eu não sei se tem alguém entre nós com alguma dor, com alguma ferida emocional, com problemas na alma. O nosso pastor é aquele que cuida de cada um de nós, aleluias. Ele toma do óleo do seu espírito e derrama sobre as nossas cabeças e sobre os nossos corações, aleluias. Ele faz isso para cada uma das suas ovelhas, e com isso Ele trata cada um de nós individualmente e nos protege o tempo todo. Aleluias, amém. Esse é o nosso Deus, Ele nos protege o tempo todo. Glória a Deus. O número 10, o pastor nos dá muito mais. Ainda no verso 5 eu mostro outra característica. O meu cálice transborda. Naqueles tempos, irmãos, quando um convidado chegava na casa de alguém, o anfitrião recebia essa pessoa com um copo de água ou um copo de vinho. Depois que o visitante bebia, então o anfitrião, ele o enchia novamente. Se o dono da casa desejasse que o convidado ficasse por mais tempo, ele continuaria a encher o copo até transbordar. Na Bíblia, um copo transbordando é um símbolo de satisfação total. Por isso Davi afirmou, meu cálice transborda. Quando o rebanho precisava de água e não havia riachos, o pastor conduzia suas ovelhas até um poço. Alguns desses poços eram muito profundos, e com um balde, o que o pastor fazia? Ele enchia de água grandes talhas de pedras ao lado do poço. Ovelhas não gostam de se molhar, por isso o pastor devia estar certo de que as talhas estivessem cheias até transbordar. Irmãos, o que eu posso aprender com estas coisas? As bênçãos de Deus transbordam sobre as nossas vidas. Com certeza, o seu copo transborda com a compaixão, com a generosidade, com o perdão de Deus. Será que você pode entender isso? O nosso cálice está cheio das bênçãos de Deus, e ele transborda com a compaixão, com a generosidade e com o perdão de Deus. Aleluias.
Deus não apenas nos perdoa ou responde às nossas orações, Ele faz muito mais do que isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o poder do seu Espírito, que nos guia ao pastor supremo. Aleluias. Quando Jesus transformou água em vinho, o que ele fez? Ele produziu muito além da necessidade. Quando alimentou 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos. Nosso cálice transborda, porque essa é a natureza do nosso Deus. O pastor enche o nosso cálice com suas bênçãos até transbordar, porque Ele deseja que tenhamos comunhão com Ele para sempre. Aleluias, glória a Deus. Eu já vou para o penúltimo ponto da mensagem, que é a casa do pastor. Versículo 6 diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, imagina que você vai fazer uma viagem, e quando você chega ao aeroporto, você entrega a sua bagagem, as suas malas para serem despachadas. E normalmente o atendente pergunta: qual é o seu destino final? Se é comigo, eu vou responder para ele: é o céu. E talvez ele pudesse até replicar comigo, né? Sinto muito, Senhor, mas eu não posso despachar a sua bagagem para lá. Veja, eu replicaria dizendo que a pergunta que ele me fez, só caberia essa resposta. Se eu te perguntasse qual é o seu destino final, que resposta você me diria? Se eu fosse um agente de viagens. Eu vou para Nova York, eu vou para São Paulo, eu vou para não sei aonde. Nosso destino final é o céu. É o céu. Veja, a verdade é que todos nós temos um destino final. Observe que a última frase do Salmo 23 é para todo o sempre. Todo o sempre. Todos nós temos um destino eterno. Neste mundo nós podemos viver 70, 80 e passar mais um pouco do que isso, né? Mais um pouco disso. No entanto, irmãos, esse tempo não é nada comparado com a eternidade. Será que a gente pode fazer um exercício? Pense em 1 milhão de anos. Aliás, os cientistas falam tanto aí sobre milhões, bilhões de anos, né? Mas pense em 1 milhão de anos. Talvez, vamos pensar um pouco mais, em 1 bilhão de anos. Não, pense um pouquinho mais ainda. Pense em 1 trilhão de anos. Eu acho que isso é simplesmente incompreensível. A eternidade também é incompreensível, pois para aqueles que adentraram as portas da eternidade, quando passar 1 trilhão de anos, a eternidade para eles apenas começou. Isso transcende o nosso entendimento. Então, o desejo de Deus é que o seu destino final seja o céu. Veja, quando você sair do vale da sombra da morte, meu desejo também é que você vá para a casa do bom pastor. E a vida é uma jornada que prepara todos para o destino final. O último ponto da mensagem é a bondade do pastor. Agora o verso 26 do Salmo, o verso 6 do Salmo 23, começa assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Davi afirma que bondade e misericórdia nos seguem. Seguir aqui originalmente é perseguir. Então a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem, ou seja, elas estão nos nossos calcanhares, elas correm atrás de nós o tempo todo da nossa vida. Se você já viu uma foto de pastores e ovelhas,
Então, provavelmente, você já viu cães pastores nessa foto. Já ouviram falar de cães pastores? Já? Veja, os pastores não conduzem ovelhas, eles as lideram, eles vão à frente. Agora, interessante isso. Aqueles cães, eles têm um trabalho, eles vão atrás das ovelhas. E se alguma se perde, ou se machuca, ou começa a cair, esses cães ladram para alertar o pastor, para avisar o pastor. Desta mesma forma, bondade e misericórdia são como esses cães pastores que estão sempre nos seguindo. Aleluias! Graças a Deus que Ele não liga e desliga sua bondade e sua misericórdia. Ele não é bom em um dia e ruim no outro. Não. Ele não é misericordioso num dia e no outro não. Precisamos da bondade e da misericórdia. Bondade para nossos passos e misericórdia para os nossos tropeços. Precisamos da bondade e da misericórdia todos os dias. A bondade de Deus me supre, me ajuda e provê. Tudo porque Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Enquanto que a misericórdia de Deus me acalma, me cura e perdoa. Será que você consegue compreender essas facetas do pastor? Se o Senhor é o seu pastor, você não vai encarar o futuro com um ponto de interrogação. Não. Você encara o futuro com um ponto de exclamação. Aleluias. Não é à toa que Paulo diz que ele preferia partir e estar com Cristo, porque isto é incomparavelmente melhor. Aleluias. Bondade e misericórdia de Deus irão segui-lo todos os dias. Você pode não ver ou sentir, mas bondade e misericórdia estarão sempre seguindo você o tempo todo. E eu quero concluir. Eu não sei qual foi o cântico que nós cantamos aqui, que tem a frase que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Só que às vezes as pessoas entendem que o melhor está por vir aqui nesta vida ainda. Mas eu quero dizer para você de uma maneira diferente isso. Ao concluir o Salmo 23, irmãos, parece que Deus deixou o melhor para o final. Ele diz no início do Salmo: nada nos faltará, nada nos faltará. Se estamos com fome, Ele nos leva a pastos verdes. Se estamos com sede, Ele nos leva a águas tranquilas. Se cairmos, Ele nos levanta e Ele nos guia. Se estivermos cercados por nossos inimigos, comeremos com tranquilidade na mesa que o pastor preparou, porque Ele está bem ao nosso lado. Quando atravessarmos o vale da sombra da morte, Ele nos protegerá com sua vara e com seu cajado. É maravilhoso conhecê-lo e servi-lo aqui nesta terra. No entanto, Davi afirma, ele termina afirmando neste salmo, dizendo que se o Senhor é o nosso supremo pastor, o melhor ainda está por vir. De fato, somente você saberá disso quando chegar ao seu destino final. Agora preste atenção. O seu destino final não é apenas um lugar. Não, mas uma pessoa. O seu destino final não é apenas um lugar,
mas uma pessoa. Você percebe que o salmo começa com o Senhor e termina com o Senhor? Observe, o Senhor é o meu pastor. E depois no versículo 6 ele termina com a frase: habitarei na casa do Senhor. Então ele começa com o Senhor e termina com o Senhor. Quem tem o Senhor como seu pastor possui uma suíte de primeira classe reservada na casa do Supremo Pastor. Aleluias, glória a Deus. A ovelha do pastor não sabe quando e onde morrerá, mas ainda que não saiba sobre o futuro, sabe a finalidade do futuro: habitar na casa do pastor para sempre. Também neste ponto, bondade e misericórdia cuidarão disso. Lembre-se, irmão, eu estou terminando, mas lembre-se, seu destino final é o pastor que cuidou de você ao longo da jornada terrena. E certamente o melhor está por vir. Aleluias! O melhor está por vir. Nesta vida, às vezes na nossa caminhada nós ferimos os nossos pés. Em nossa caminhada nós encontramos aclives muito fortes, difíceis de subir. Às vezes a estrada, ela é complicada, muito complicada. Mas quando nós temos o pastor como nosso supremo pastor, ou seja, Jesus como supremo pastor, Ele cuida de cada um de nós nesta caminhada difícil. Se eu perguntasse para você sobre os seus choros, sobre a sua lágrima, ou as suas lágrimas que você já derramou, sobre as dificuldades que você já enfrentou, sobre os problemas mais diversos. Às vezes nós ouvimos alguém contar a sua história, e quando esta pessoa conta da sua experiência, você às vezes chega até a se perguntar se aquilo é verdade mesmo. Pessoas que sofreram tremendamente, mas todas aquelas que doaram as suas vidas ao Senhor, que se entregaram completamente a Ele, eu quero dizer, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo o que necessitamos. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos dEle. Aleluias. Vamos ficar em pé para terminar? Glória a Deus. O pessoal do louvor já pode vir aqui para frente. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. E eu queria orar com você. Eu não sei nada sobre a sua vida. Não sei se você está passando por algum tipo de problema, alguma situação complicada. Mas eu gostaria que você soubesse, tivesse convicção de que o Senhor está com você, de que o Senhor está cuidando de você. O Salmo 23 retrata o cuidado do pastor para com as suas ovelhas. E quando nós aplicamos isso na nossa vida, nós vemos o cuidado do Supremo Pastor para com cada um de nós. Vamos colocar os olhos nele e vamos ter aquela convicção de que Ele está cuidando de cada um de nós. E o melhor está por vir. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela pessoa de Jesus.
Jesus é a expressão do teu amor para conosco, e nós te damos graças pelo teu cuidado. Senhor, dispõe o nosso coração em fidelidade a ti, dispõe o nosso coração, Senhor, para te servirmos com integridade de vida, dispõe o nosso coração para te amarmos, ó Deus, com uma paixão total. Dispõe o nosso coração para que cada dia, Senhor, nós tenhamos sempre, ó Deus, estejamos sempre buscando uma relação de intimidade contigo. Que o teu Espírito, Senhor, ministre aos ouvidos dos teus filhos aqui nesta noite, e que todos sejam por ti abençoados. Glória a Deus, com a convicção de que o Senhor não nos abandona.